Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais este nosso Café com Palavras, amém? Muito bom dia, e eu gostaria de ler contigo nesta manhã, na carta de 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7, que diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Meu Deus, para onde nós vamos correr? Só há um lugar: para debaixo das asas do Altíssimo, não é verdade? O apóstolo João, já na sua velhice, né, ele escrevendo esta carta, ele então diz o que é que ele, em toda a sua vida, daquilo que ele andou com Jesus, ele ouviu: que ele é luz e não há nele treva alguma, nenhuma, né? E ele faz então, ele diz algo que é muito verdadeiro hoje em dia, né? Porque muitas pessoas hoje em dia querem viver um evangelho que lhe apraz, né? Um evangelho que ela tem, mas parece que só dentro do seu coração, só dentro da sua vida, né? Elas querem viver um evangelho que não entra dentro do coração e transforma. O evangelho, ele precisa entrar dentro de cada um de nós e fazer uma transformação. A palavra de Deus, lá em Hebreus 4, versículo 12, diz que é como uma espada afiada de 2 gumes, ela entra, penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e ela vai separando e arrancando, né? É como, eu não sei se você já viu, né, uma desossa de boi. O açougueiro, ele pega aquela faca bem afiada e ele pega a parte de um boi, mas ele vai assim com a faca e ele vai separando, né, peça de carne, contra filé, picanha, coxão duro, coxão mole. Ele vai separando ali as partes, né, da carne, e assim também a palavra de Deus, ela vai separando dentro de nós aquilo que é ruim, aquilo que pode se aproveitar na nossa vida, daquilo que não pode mais, daquilo que não presta, né? Ele precisa arrancar fora. Então João, esse evangelho, ele muda a vida das pessoas. Então João, ele diz aqui: olha, se nós temos ele na nossa vida e nós dizemos que temos comunhão uns com os outros, nós mentimos e não praticamos a verdade. Porque se disser que temos comunhão, mas andamos em trevas, eu tenho comunhão com Deus, mas a minha vida é uma treva, então ele diz assim: nós mentimos, não praticamos a verdade, porque nele, em Jesus, não há treva alguma. Aleluia! Então a nossa vida, ela precisa estar na luz, tanto na comunhão com os irmãos, quanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho, em todas as coisas que nós fizermos, a nossa vida precisa estar na luz, né? E aí diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está,
Então nós temos comunhão uns com os outros, a nossa comunhão é verdadeira. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Se nós andarmos na luz, aí você fala, mas eu não peco. Não. Aí ele diz no versículo 9, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não tem para onde correr, né? Se a gente diz, eu sou santão. Eu nunca faço nada de errado. Tudo que eu faço sempre certo. Pecado não, passa longe da minha vida, né? Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus, né? Não é só adultério, ou só roubo, né? Ou só matar, não, tudo aquilo que separa a gente de Deus, né? Então, ele diz, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, ele perdoa os nossos pecados se a gente confessar, não, Senhor, eu pequei. Olha, hoje eu pequei, eu tive um pensamento ruim. Olha, hoje eu pequei, eu falei uma palavra que eu não devia ter falado, né? A Bíblia diz que ele, além de nos perdoar, também nos purifica, porque aquilo que está sujo precisa ser purificado. O pecado não só perdoar os nossos pecados, mas ele precisa purificar a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma. E somente ele para fazer isso. E se nós dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso. Porque não há homem na face desta terra que não peque. Homem, eu estou dizendo, raça humana, homem, mulher, todos nós pecamos. Mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! E ele traz o perdão para a nossa vida. Glória a Deus, que o Senhor te dê um dia maravilhoso diante da presença dele, que ele te guarde na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, aonde você estiver, no nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.